Seja bem-vindo ao módulo 2 do nosso curso de Cálculo Trabalhista. No módulo 1, nós tratamos dos critérios matemáticos. E agora, nós vamos tratar da liquidação de sentença. Mas antes de começarmos as liquidações de sentença, é necessário nós conversarmos a respeito de algumas situações que com certeza vai ser objeto de dúvida. Dentre elas, algumas verbas trabalhistas e algumas bases de cálculo. É claro que, quando formos liquidar, nós vamos tratar de cada uma individualmente. Mas é importante que você conheça algumas delas de modo geral, porque vai ser fundamental na hora de você começar a fazer as suas liquidações. E a primeira questão que eu quero tratar com você é a respeito do salário base. A primeira questão que pode surgir, ou dúvida, é a respeito do que se constitui o salário base. O salário base, ele se compõe dos dias trabalhados e do descanso semanal remunerado. Aí você pode me fazer uma outra pergunta. Esse descanso semanal remunerado, ele precisa ser obrigatoriamente aos domingos? Engloba também os feriados? Nós deixamos e pincelamos essa questão com toda a legislação pertinente a esse tema. E você vai perceber o seguinte: preferencialmente aos domingos. E também vai notar que engloba os feriados. Qualquer outra questão que pode surgir no momento da liquidação, Rodrigo? Ora, você pode me perguntar, eu já entendi o que é o salário base, agora eu não sei aonde ele está. Muito bom. Você vai encontrar o salário base na CTPS do reclamante, na ficha de registro do empregado e também nos comprovantes de pagamento. Agora eu quero falar com você a respeito de algumas bases de cálculo, principalmente base de cálculo de hora extra, base de cálculo de 13º, de férias e demais verbas rescisórias. Mas eu te adianto, muitas delas vão depender da remuneração mensal do empregado. Outra questão que eu quero tratar com você é a respeito do que se constitui a remuneração mensal. E aí está. A remuneração mensal, ela é constituída do salário base do reclamante, das comissões, das gratificações e porcentagens, do adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e outros eventuais adicionais. Essa é a remuneração mensal do trabalhador. Outra questão que é necessário nós conversarmos é a respeito dos reflexos. Os reflexos, de regra, eles vão depender do que for determinado na sentença. E um reflexo para ser deferido por um juiz, de regra, na maioria das vezes, salvo raríssimas exceções, vai depender da habitualidade, ou seja, da regularidade desse pagamento. Se o pagamento ele for permanente e regular, essa verba terá os reflexos. Muito bom. Já tratamos dos reflexos a respeito do comando sentencial, lembrando que nós somos fiéis ao comando sentencial, vamos fazer exatamente aquilo que está na sentença, porque agora nós somos o quê? Calculistas. Nós devemos transformar esses direitos em valores. Se a pessoa não questionou em embargos essas questões, não cabe a nós ventilarmos, salvo se tratarmos de algum critério matemático, alguma súmula ou orientação jurisprudencial concernente ao tema. Agora, uma outra pergunta sobre base de cálculo. Qual é a base de cálculo da insalubridade, Rodrigo? Ora, nós vamos utilizar
e depois eu vou te explicar por quê, o salário mínimo. Por que você fez esse? Eu vou te explicar por quê. Porque ela pode recair também sobre o salário base, por exceção. Lembra que nós somos fiéis? Nós somos fiéis. Transitou em julgado. Essa questão o juiz determinou, não houve questionamento e ficou lá como o salário base. Então nós vamos fazer com salário base. Qual é uma outra possibilidade, Rodrigo? Uma outra possibilidade é o contrato coletivo de trabalho. Pode ser o piso da categoria, por exemplo. E por que você mencionou lá o salário mínimo vigente? Nós vamos trabalhar sobre o salário mínimo vigente. Mas, salvo engano, eu já ouvi alguma coisa a respeito de proibição, de vinculação ao salário mínimo. Existe talvez uma súmula nesse sentido? Sim, realmente. Essa é uma questão que, inclusive, eu estou deixando aqui embaixo do vídeo esse questionamento. Por quê? A súmula 4 do STF, ela vedou o uso do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade. E como você falou para mim, Rodrigo, que nós vamos utilizar o salário mínimo? Inclusive, essa súmula, ela impediu que a base fosse suprida por quê? Por decisão judicial. Mas lembra que nós somos fiéis? A pessoa deveria ter questionado, levantado a súmula. Não levantou. Nós não podemos, como calculistas, como peritos, fazer esse levantamento, fazer esse questionamento. Então, Rodrigo, me explica por quê. Você vai visualizar nesse arquivo em PDF, é muito bacana, sintético e objetivo. Você vai entender o porquê que nós vamos utilizar o salário mínimo. Mas eu vou fazer um breve resumo aqui para você do que foi ventilado. Foi objeto de questionamento e chegou-se ao TST. E o TST declarou a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Em resumo, o que ele quis dizer? Até que se edite uma norma legal ou convencional estabelecendo base de cálculo distinta do salário mínimo para o adicional de insalubridade, continuará a ser aplicado esse critério para o cálculo do referido adicional. Em suma, quis dizer que o TST está em mora. Na verdade, não é o TST. Quem está em mora é o Congresso Nacional, que precisa aprovar uma lei que fixe a base de cálculo do adicional de insalubridade, diferente daquela prevista no artigo 192 da CLT. Então, por isso, nós vamos utilizar o salário mínimo como base de cálculo. Mas você vai poder ler toda essa argumentação e entender. A partir do momento em que o Congresso vier a regulamentar essa questão, a base de cálculo pode ser modificada. Até então, nós vamos continuar a utilizar a base de cálculo como o salário mínimo. Rodrigo, me fala um pouco sobre a insalubridade. Ora, todos nós já sabemos que a insalubridade ela ocorre quando existe o trabalho em condições insalubres acima do grau do limite de tolerância estabelecido pelo Ministério do Trabalho. Mas quais são esses limites? Ora, são 3 limites. De 40%, que são os adicionais na realidade, de 20% e de 10%. Vai depender do quê? De uma análise, de uma perícia que será feita e, em consequência, o juiz vai adotar 40, 20, 10 ou até mesmo opinar e decidir pela não ocorrência do quê? Do adicional de insalubridade. Mas a questão que nos importa saber é a integração dessa insalubridade nas outras verbas.
E já te adianto, está no nosso material. Mas anota aí. Vai integrar as horas extras, vai integrar o adicional noturno, o 13º, as férias, o aviso prévio e outras indenizações. Ah, Rodrigo, a gente estava falando, e vamos até fazer aqui uma liquidação de sentença, onde existe insalubridade e você não está, e nós não vamos apurar o aviso prévio. Por que não, Rodrigo? Porque não foi objeto de pedido e o juiz sabidamente não deferiu o aviso prévio, os reflexos, a integração desse adicional de insalubridade no aviso prévio. Agora, eu quero conversar com você a respeito dos dados desse problema. Eu quero ler com você os dados desse problema que nós vamos fazer a liquidação, para que fique bem claro, para que fique bem estampado o que nós vamos liquidar e o que não será objeto de liquidação. Para isso, nós precisamos passar em revista a sentença. Essa sentença está disponível no seu material. Eu peço para que você leia essa sentença, peço que você releia essa sentença e depois leia novamente. E agora nós vamos passar ponto a ponto dessa sentença, discutirmos rapidamente algumas situações que ocorreram nesse processo, para em seguida começarmos a liquidação desse processo na sua integralidade. E você vai visualizar que você vai conseguir sim liquidar essa sentença com clareza, com objetividade, porque nós oferecemos para você as ferramentas certas. Então vamos lá.